Craquete, gravando. Olá, eu sou a Ari. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Fer. Eu fiz careta, gente. Corta. Oi, eu sou a Ari. Eu sou a Bia. Eu sou a Fer. Nós somos psicólogas e esse é o nosso podcast. O nosso podcast não tem a intenção de ser terapia, mas ele tem a intenção de ser terapêutico para ajudar você a melhorar as suas relações. Então, o nosso podcast vai se chamar A Culpa é de Quem? Tá? Então, aqui a gente vai tentar procurar culpados para os problemas relacionais que vocês vão nos enviar. Então, já que a gente está partindo dessa ideia de fazer um podcast sobre relações, lembrando que a gente não está falando só sobre relações românticas, a gente está falando sobre todo tipo de relação, então relação de trabalho, relação de família, relação com amigos. Então, eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês acham que uma relação de sucesso precisa ter? Precisa de várias coisas, né? As pessoas precisam desenvolver várias habilidades para que seja uma relação de sucesso. Entre elas, a comunicação, né? É muito importante, precisa criar acordo entre as pessoas do que elas estão dispostas, do que não estão. E são vários alinhamentos que precisa ter ao longo de uma relação de sucesso. Acho que disponibilidade de ambas partes, eu acho que é super importante para fazer com que a coisa aconteça, independente da relação que a gente esteja falando. Eu acho que tudo que é acordado, todo o alinhamento de expectativa que a gente precisa fazer, precisa acontecer antes mesmo que o relacionamento se inicie. Eu acho que tudo que a gente conversa antes tem grandes chances de fazer com que dê certo. Mas quando que o relacionamento inicia? Eu gostei disso. Quando é que acontece a virada de chave que o relacionamento inicia? Outra pergunta difícil de responder. Eu acho que eu já tô muito inspirada. Eu tô fazendo muitas perguntas difíceis. Tô parecendo os meus pacientes. Eu acho que isso levanta uma outra questão, que é a seguinte: o quanto que a gente também está preparado para ter um relacionamento de sucesso. Mas a gente sabe que a gente tá preparado para ter um relacionamento? Eu acho que não, mas eu acho que o que às vezes vale a pena é a disposição de querer com que seja um relacionamento de sucesso. E eu acho que não só a disposição, mas a disponibilidade. Então você precisa estar disponível e ter disposição para ter um relacionamento. E o outro sabe da mesma forma para que isso dê certo. Porque se a gente pensa em relacionamentos, a gente pensa em relacionamentos que são bilaterais, né? Eles precisam ser vias de mão dupla. Exatamente. Senão ele acaba sendo unilateral e uma das partes acaba fazendo muito mais do que a outra. Exato, e aí acaba sendo aqueles relacionamentos em que as coisas desandam, né? E não é recíproco. E essa pergunta que você faz de quando isso começa, quando a gente começa o relacionamento, eu acho que é o processo de, primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber o que a gente busca. Né? Eu acho que o fato de você pensar, ter autoconhecimento e saber o que você está buscando, o que faz sentido para você, já é um relacionamento que se inicia. Porque quando você faz essa busca, quando você dá um match no Tinder, já que a gente vive disso hoje em dia, e a gente se encontra com uma pessoa, eu acho que a gente tem que ter objetivos muito claros do que a gente busca. Não é que as concessões elas não possam ser feitas, Sim. mas a gente precisa entender o que é inegociável para nós. Sim, exatamente. Então, por isso que a gente tem que trazer um outro ponto aqui, que acho que esse, pra mim, é o ponto mais importante para todas as relações, que são os valores e princípios. Eu jamais vou me relacionar com alguém que não tenha minimamente os valores e princípios alinhados aos meus. Então, o que é negociável e o que é inegociável pra mim. E isso beira a questão de amigos, de parceiros românticos, família, trabalho. Até mesmo quando a gente está atendendo os nossos pacientes, né? Quem são os pacientes que chegam pra gente? São pacientes muito próximos a nós, nesse sentido, que compartilham muito as nossas questões. Porque se eles chegam no consultório e eles não se identificam com vocês, eles vão embora. Ou até mesmo, às vezes, as demandas, né? Se a gente tem aquelas questões que a gente fala, não, isso eu não trabalho. A gente também acaba não abrindo mão por causa de um mal-estar que pode gerar pra gente. Isso. Então, isso também entra ir pelo outro. Beleza. Então, eu acho que aqui a gente está um pouco alinhado em relação a isso e eu acho que isso é muito legal. Mas aí eu vou bater numa tecla que é muito importante. Acho que para iniciar uma relação, então, acho que a gente precisa definir algumas coisas para nós e o outro também tem que ter isso muito definido para ele, né? No caso, o que é importante dentro da relação para você, o que acontece. E aí isso acho que a gente pode, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? É de bater esse contrato relacional. O que é isso? É de repente você ver se as tuas cláusulas são semelhantes pra gente alinhar isso. Então, alinhamento de expectativas. Por exemplo,
Acho que isso é muito, muito importante. O que é traição pra vocês? Pesado. Hoje eu tô demais, eu estou Tá. inspiradíssima. Acordei muito bem hoje. Super. Eu acho que quando a gente ouve a palavra traição, se tratando de relacionamentos amorosos, a gente liga muito mais a um ato, né, que está acontecendo. Mas eu acho que quando a gente fala de traição de uma forma geral, é aquilo quando você... Imagina que você está num contrato e você não está cumprindo com aquilo que foi acordado. Então, eu acho que qualquer coisa que saia daquilo que foi alinhado, eu acho que é um tipo de traição. E aí eu não tô falando nem só de traição, e aí voltando pro relacionamento amoroso, que eu acho que quando a gente fala traição, a gente sempre leva pro relacionamento amoroso. Não tô falando nem do ato em si, de você se relacionar com uma outra pessoa, você começar a se envolver. Eu acho que eu ligaria uma questão de lealdade, assim, do quanto eu estou me dedicando a você, fazendo por nós, esperando que você faça minimamente o mesmo e você deixou de entregar isso. Sim. Porque aí quando a gente pensa na lealdade, né, que a gente precisa sempre fazer essa distinção do que é lealdade e do que é fidelidade, a gente pensa que a fidelidade é de fato um contrato social, né? Enquanto que a fidelidade é um contrato social e a lealdade é uma escolha. Então você escolhe ser leal aos teus amigos, à tua família, aos teus valores, aos teus princípios. Agora a fidelidade como um contrato social é como se vocês estivessem realmente firmando algo de que não vou te fazer nada, mas se eu te fizer alguma coisa pra você, eu vou ter uma sanção. De repente, se a gente pensa num relacionamento romântico, a gente tem o final desse relacionamento, esse rompimento entre as partes. Aí, se a gente pensa pra amizade, né, tem o rompimento da amizade, enfim. O que vocês acham sobre isso? Sim, eu acho que é por aí mesmo. A traição vai além do que a Fer falou, né? Além do ato físico, entra nos acordos, nos valores das pessoas. Então, se alguém quebra o seu valor, de certa forma, pode ser uma traição, né? Não é só tô ali com outra pessoa. Vocês perdoariam uma traição? Nossa. Eu iria perguntar isso agora. Então eu vou responder, já que você ia perguntar, porque eu nunca Ótimo. respondo nada, né? É Eu verdade, só só passo tá... eu só tô colocando lenha na fogueira aqui. Mas tá bom, vamos lá. Eu não perdoaria uma traição. Na verdade, eu me perdoaria. Nossa, inclusive eu tava falando sobre isso ontem. Mas eu me perdoaria por aquilo, porque acaba que gera um mal-estar na gente, gera emoção, né? Então, assim, quando a gente é traída, a gente se sente injustiçado e aí vem a raiva, enfim. Então, eu acolheria meu sentimento, minha emoção e me perdoaria por aquilo. Mas, assim, voltaria com a pessoa que me traiu ou, de repente, continuaria estreitando laços com uma amizade que traiu a minha confiança. Não, porque a questão da traição também é um rompimento da confiança, né? Você deixa de confiar na pessoa. E se a lealdade é um valor inegociável para mim, quando eu permito que essa pessoa acesse a minha vida de novo, o que acontece? Eu estou sendo desleal comigo mesma. Eu acho que é muito complexo essa questão da traição, porque assim, ao mesmo tempo que... Eu sempre acho muito polêmica essa pergunta, porque eu também eu vejo por um outro lado. Depende. Eu vejo assim também. E assim, Fernanda, já aconteceu contigo? Você teve que decidir? Não, nunca aconteceu. Então talvez eu esteja falando isso muito no escuro, né? Mas assim, na minha percepção, depende por quê? Eu acho que depende de como aquilo aconteceu. Olha que eu tô maluca. Em que condição isso aconteceu? Quais foram as variáveis que fizeram com que isso acontecesse? Que momento da nossa vida a gente estava? Isso quer dizer que justifica o que aconteceu? Não acho que justifique aquilo que foi um descumprimento do que havia sido acordado, né? Então, eu acho que não justifica. Mas, dependendo da situação, aquilo pode explicar. Né? Mas eu acho que também é importante para toda pessoa que dá uma segunda chance, seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento amoroso ou numa amizade, que você sabe que aquilo pode acontecer novamente. Sim, exato. Então, eu acho que quando você faz essa escolha do perdão, você também precisa lidar com o fato de que existe uma consequência dentro do teu comportamento. Exato. Sim. Exato. E aí, vocês acham que traição tem a ver com amor? Quem ama trai? Eu acho que também, que nem a Fer respondeu anterior, eu acho que também depende. Por Porque, quê? por mais que às vezes a pessoa possa amar,
mas eu acho que também tem a questão da circunstância, do ato, mas tem também a escolha dela. Eu acho que isso pesa muito. Mesmo ela amando, por que então ela escolheu fazer isso? Sim. Então, são perguntas complexas essas de se responder. E eu também, assim como a Fer falou, eu nunca passei por uma tomada de decisão dessa, mas eu acho que o contexto e a situação de vida acabam influenciando muito na resposta ali no momento. Então, é difícil você dizer, não, eu nunca perdoaria, e depois eu não sei como que seria a reação real minha a essa situação. Sim. Assim, me fizeram essa pergunta ontem, né? Porque eu tava falando sobre traição e perguntaram a relação do amor com a traição. E até tava falando sobre isso na terapia hoje. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que tudo bem você amar e você trair, porque eu acho que a traição, ela vem dentro de uma ação, né? Uma tomada de decisão que você teve ali, você foi e fez. Não tem a ver com o teu sentimento. O teu sentimento tá lá. Eu acho que sim, tem as variáveis aí, mas você foi lá e fez. Mas foi uma escolha, ninguém chegou lá e beijou tua boca. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, trai tua amiga. Conta pra mim o segredo mais absurdo dela. Não, foi uma escolha, você optou por aquilo. E eu acho que esse é o peso. E eu acho que tem um pouco a ver também, talvez indo para um outro lado, com relação à índole da pessoa. Nossa! Porque isso que você falou dela fazer, mesmo amando a pessoa, me trouxe muito uma questão de índole, dela ir contra os princípios dela. A gente vai ter que chamar as outras psicólogas aqui depois disso. Alô, Fernanda? Nossa! Mas eu acho que é um fator mesmo, assim. O que diz. Que aí cai naquela coisa de quem erra uma vez, erra a segunda. E se errar a segunda, pode errar a terceira? Pode ser que sim, como pode ser que não. É muito difícil você dizer uma resposta concreta para isso. Sim. Eu acho que não tem resposta exata quando a gente fala de questões tão astronômicas, assim. É porque que daí vai vir pra sempre aquela coisa nossa, né, do psicólogo. Nossa, mas toda resposta que você tem é o depende? Depende. Exato. Depende pra quem. Às vezes, sei lá, a pessoa tem aí tua história de vida, enfim, e é funcional. Ok. Sim. Mas com tudo isso, o que eu acho que é mais importante a gente dizer você precisa entender. E a gente tá falando aqui, fazendo uma apologia de que a gente deve perdoar uma traição? Não. A gente não está fazendo isso. Não é nossa A gente intuito. está querendo mostrar que existem sempre os dois lados da moeda. Né? Então, ao mesmo tempo que você pode querer perdoar, e que é um processo que costuma ser difícil, né, para algumas pessoas, dependendo do valor que você carrega contigo. E aí você tem um trabalho muito grande que você tem que fazer em você mesmo. Então, é uma grande escolha você perdoar isso, porque você vai ter que lidar com muitas questões que são suas. E a partir do momento que você resolve perdoar, é importante saber que o outro te pediu perdão e foi você quem decidiu perdoar. Então, deixa de ser uma questão do outro. Exato. E passa a ser uma questão sua. É claro que o outro precisa demonstrar que ele está disposto a fazer diferente. Mas você também tem responsabilidade na decisão que você tomou. Isso. E nessa questão eu acho importante a pessoa que no caso perdoa, ela tem que também lidar com isso, né? Não é porque ela perdoou que ela vai ficar... ok, gera uma insegurança ainda assim em cima da pessoa, mas se ela perdoou e falou pro outro, ok, eu aceito isso que aconteceu e aceito continuar com você, ela também tem que conviver com a decisão dela. Então, a conviver com essa insegurança que pode ser que ela fique, ou lidar com essa insegurança que o outro gerou. E eu acho que, para além disso, tem a questão de fazer terapia, né? Também. Porque, assim, veja bem, se dá uma pessoa que tem essa questão aí dos valores de justiça muito forte, muito presente, quando alguém faz um negócio desse, é como se houvesse, de repente, uma provocação para pessoa, tipo, a pessoa se sente provocada, enfim. Quer atender? Como estamos sozinhas, vai ter que fazer um corte. Então, pegando o gancho da Bia, eu acho que também é importante que a gente olhe para uma situação de... Se uma pessoa tem um valor de justiça que é tão forte para ela, é inegociável para ela, e ela vai lá e perdoa, eu acho que a importância da terapia na vida dessa pessoa, não pro casal, tá, gente, mas no individual, eu acho que é de extrema importância, porque veja bem, né, a raiva, ela é disparada através da tua
justiça sendo invadida, dos seus limites sendo invadidos, da tua questão de ser provocada pelo outro. Isso vai despertar em você muitas coisas. E a raiva é uma emoção muito poderosa, porque ela te motiva para ação. Então, o que acontece? Se você está sentindo raiva, está ruminando, seus pensamentos estão intrusivos ali, você não consegue lidar, e aí você vai ter um relacionamento bom com essa pessoa como? Porque quando você está com a pessoa, às vezes pode ser ótimo, mas quando você está sem essa pessoa, e essa pessoa faz qualquer coisa para você e a tua raiva dispara, você não consegue mais racionalizar, porque você vai emocionalizar. Então, eu acho que diante de um evento como esse, a terapia é mais do que bem-vinda. Eu acho que melhor do que pedir conselho para amigos, do que eu deveria ou não fazer, eu acho que isso é da particularidade de cada um, mas eu acho que nesse ponto, assim, em específico, a terapia talvez elucide para você muitas questões que talvez você não consiga resolver sozinho, ou que, tipo, numa roda de amigos, como a gente está fazendo aqui, não caiba, porque a realidade de um é completamente da realidade do outro. Exatamente. Até porque o amigo, ele olha dentro da perspectiva do que ele faria no seu lugar. Sim. Né? E o que a gente precisa entender é, ele não sou eu. Então, o que ele faria é uma coisa, mas às vezes o que ele sugere para você fazer não é ele que lida com todos os sentimentos, todas as emoções, todas as consequências. Então, acho que a terapia ela te traz para um processo de você observar como eu vou me sentir diante dessa situação, e não de como meu amigo, a minha mãe, o meu pai, o meu cachorro, o meu gato, como eles resolveram se sentir, mas sim como eu vou realmente me sentir. Acho que esse que é um fator importante. Aproveitando este gancho, gostaria de perguntar para vocês. Outra pergunta polêmica vem por aí. E como é que a gente comunica o nosso problema diante de uma situação como essa que a gente acabou de conversar aqui? O que vocês acham? Quer responder essa, Bia? Eu ia jogar a bola pra você, amiga. Tá bom, vamos lá. É que quem me conhece sabe. Eu sou meio polêmica pra responder as coisas. De É nada, não me diga. Quase nada, né, Fer? É o meu jeitinho, tá bom? Gente, eu penso assim, ó. Um problema que ele não é comunicado, ele não é um problema válido. Ele não existe. Então, a pessoa não tem como saber. Se eu tô incomodada, se eu tenho os meus incômodos, os meus anseios, eu tenho que verbalizar isso pra pessoa. Eu tenho que comunicar pra ela que ela tá me incomodando, que ela tá me deixando desconfortável, que isso não é legal. Tari, mas como é que você faz isso? Gente, foi muitos anos de terapia, hein? Assim, porque eu não ia conseguir verbalizar ou falar pra pessoa dos meus desconfortos se, de fato, eu não conseguisse enxergar que esses desconfortos são realmente desconfortáveis. Porque, veja bem, como é que você sabe que é algo que te incomoda se tem tanta gente aí nessa era digital falando tanta porcaria e aí você escuta essas coisas e você leva isso como verdade? Porque, vou pensar em relacionamentos românticos aqui, tá? Vamos pensar que, sei lá, eu tô lá com um boy, tô conversando com ele e aí do nada ele para de me responder. Sei lá, ele vai dormir, não fala boa noite pra mim e eu tô esperando boa noite dele. Como é que vocês agiriam numa hora dessa? Porque assim, vocês não responderam, eu já vou responder. Depende, vou te responder. O boa noite pra mim é uma coisa importante. Eu acho que é importante o boa noite. Eu acho que pra mim o boa noite é mais importante do que o bom dia. Porque o boa noite, você passou o dia inteiro conversando com a pessoa de repente. Aí, poxa, na hora de dormir a pessoa não te fala um boa noite. Então, o boa noite pra mim é uma coisa muito importante. Mas é importante que você comunique pra essa A pessoa, pessoa porque saber. talvez o boa noite pra ela É, não seja tão significativo quanto é pra você. Isso. Pode ser relevante. Exato. E aí, qual seria a minha postura? Ficar bravo no dia seguinte, com um bico do tamanho do mundo, não falar com a pessoa, fazer um comportamento de protesto, basicamente de agora ele vai ver só o meu gelo de 5 voto do minutos com silêncio. ele. O voto do silêncio. O meu gelo de 5 minutos com ele, porque depois eu vou estar lá, bom dia. Não, brincadeira, eu não faço isso. A gente sabe. Então, Corte. nada, pode mandar isso. Então eu acho que numa hora apropriada, a gente tem que pegar os nossos problemas, elencá-los, né? E de uma maneira assertiva comunicar pra pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Então, gosto do que a gente tem, é super legal, mas me sinto incomodada. Às vezes eu me sinto, sei lá, desconexa de você. Às vezes eu percebo que a gente passa, sei
sei lá, o dia inteiro conversando, chega à noite, simplesmente você some, tá acontecendo alguma coisa, você só capota, vai dormir, porque eu preciso entender o que tá acontecendo. E dizer pra pessoa o quanto isso é importante pra você. Nossa, parece tão bobo isso. Sim, gente, parece tão bobo, mas isso gera muito desconforto dos outros. Eu diria que seria um dos maiores problemas dentro dos relacionamentos românticos. Essa questão da falta de comunicação e da compreensão da pessoa que está do outro lado. Exato. Porque aí aqui a gente entra num outro lugar, que é, eu posso até comunicar meus problemas, mas se é uma pessoa que não valida o que eu tô sentindo, não vai adiantar de nada. De nada funciona, isso não tem funcionamento nenhum. Sim. Ou seja, minha gente, vamos validar o sentimento do amiguinho. Sim. Independente do que ele falou, se você acha que é uma coisa super simples. Ai, você deixou a toalha em cima da cama, molhada. Eu não gosto. Nossa, mas é só uma toalha, é só tirar. Então por que você não tirou? Eita! Exatamente. É só uma toalha, mas pra mim, essa toalha significa que você não tá tendo cuidado com algo que é importante pra mim. Então eu vou ficar frustrada. Sim. Sim. E é importante saber a forma de comunicar, para que o outro também entenda, né? Não desse jeito que eu fiz agora. Corta pra mim. Foi do jeito anterior, entendeu? Exatamente. Olha, fulano, forma funcional, tá, gente? Então, essa forma que eu tô comunicando é aquela forma que a gente... Que acende o fogo. Só jogou um palito no álcool e explodiu. Exatamente. A ideia pra isso seria como? Olha, eu fico muito desconfortável quando você deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu me sinto desrespeitada. Você poderia, por gentileza, colocar a toalha, estender em algum lugar, colocar em um outro lugar? Tudo bem pra você, meu amor? Não precisa do meu amor, tá? Isso só foi fim de tempo. Não precisa. Entendeu? É difícil, gente. Sim. É difícil porque nós não fomos criados pra agir assim. Porque sempre que a gente recebe algo que a gente considera um ataque, a gente entra na defensiva. Sim. E eu vejo que a comunicação é muito um treino, né? A gente não foi aprendido não só a como comunicar, mas a gente não foi aprendido a expressar nossos sentimentos e identificar o que estamos sentindo. Então, isso tudo é muito importante dentro da comunicação também. Para que tenha compreensão, o outro precisa entender realmente o que você está sentindo. Exatamente. Não é só comuniquei aqui daquele jeito que a Fer falou primeiro, que só jogou ali no álcool, riscou o fósforo e vazei. no álcool. A pessoa não vai entender muito bem, porque não teve acesso ao que você está sentindo. E na verdade, eu acho que até dá pra pessoa artifícios pra que ela enxergue que você é uma pessoa desestruturada, que não sabe nem conversar, ou que de repente é implicante demais, tá reclamando por conta de uma toalha. Mas às vezes tem o outro lado também, né? Pô, a pessoa ficou, sei lá, o dia inteiro trabalhando fora de casa. E aí a gente pensa numa jornada dupla de trabalho das mulheres. Saem, voltam pra casa, tem os filhos pra cuidar. Quando ela olha pra cama, tem uma toalha molhada em cima da cama, que é uma cama que ela vai deitar daqui 1 hora. Entende? Então, assim, o quanto isso não vai pesar nela? Ai, mas é só uma toalha. Não, gente, todos os dias tem uma toalha, tem um sapato fora do lugar. E assim, isso é só um exemplo, mas olha quão exaustivo é pra essa pessoa ter que falar. E aí a gente vai passar por um ponto aqui delicado, eu acho. Tô mudando a pauta, as meninas nem sabem. Vamos lá. Mas a gente vai passar por um ponto aqui que quando a gente pensa em convivência, tem a questão também da maternagem, né? Quando a gente pensa, a mulher já não tá maternando mais só os filhos, também o marido, o namorado. Ah, mas como é que é isso? Gente, às vezes a pessoa do outro lado, ela não... E a gente tá falando aqui de relacionamentos héteros, homem e mulher, tá? Exclusivamente hoje, sim, mas gente... Daqui a pouco a gente vai explicar como é que vai funcionar o nosso podcast. Mas pensa só, como é que funciona, sei lá. Ai, fulano, preciso que você vá no médico. Ó, vou marcar médico pra você. Ah, fulano, eu preciso que você faça isso. Ó, eu vou comprar isso pra você. Aí a pessoa, ela trata o menino, né, o rapaz ali, do jeito que ele fosse um filho dela. Aí ela tem um filho, ela não tem mais um marido, ela não tem um namorado. E o outro do outro lado tá tão confortável com a situação que ele nem percebe o que está acontecendo porque ele foi moldado dessa maneira, porque alguém moldou ele assim. E ele continua recebendo isso sempre. E isso é muito desgastante. Porque veja bem, é como se a gente estivesse criando realmente alguém. E, gente, como é que faz?
Eu acho que aí entraria de novo na questão da comunicação, né? Ou uma das partes perceber, comunicar isso como um problema e os dois estarem dispostos a mudar essa relação. Porque não adianta de nada, né? A pessoa ali comunicar, o homem, no caso, continuar sem fazer nada e a mulher também ficar ali sempre fazendo. Se foi comunicado, deixa um pouco, né? Tira o pé disso. Vou parar de fazer eu já comuniquei o problema. Porque eu acho que aí se a gente pegasse o mesmo exemplo da questão da toalha. Eu reclamo da toalha todos os dias, molhada em cima da cama, mas ainda assim eu atiro todos os dias e coloco. Então assim, eu estou reclamando de algo que eu ainda estou fazendo. Então fica meio confuso, né? Vamos pensar se fosse uma criança, né? Se a gente colocasse uma caixa de brinquedo, ela tirasse todos os brinquedos e aí ela não organiza. E aí eu reclamo pra ela, mas olha, sei, um nome. Vou usar um nome. Helena, você não arrumou, né? Você não arrumou os seus brinquedos. Ai, mãe, mas eu tô cansada. Tudo bem, você quer ajuda? Ok, oferecer ajuda para talvez um processo acontecer, ok, mas eu ir lá e fazer aquilo por uma pessoa que consegue fazer, o que adianta? Né? Só vai estar reforçando, né, o comportamento. E Skinner tá orgulhoso agora. Do que vale eu ir lá e falar pra pessoa, olha, veja bem, eu gostaria que você tirasse a toalha da cama, porque isso me deixa muito desconfortável, eu tô muito cansada. Você pode me ajudar com isso? Né? Acho que ficaria mais bacana pra nós. Mas eu vou lá e faço isso todas as vezes? Tá reforçando o comportamento, né? Regrinha básica de reforçamento de comportamento, gente. Quanto mais acréscimo de estímulo, maior a frequência. Exatamente. Se a gente retira os estímulos, diminui a frequência. Exatamente. Sim. Né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente está partindo dessa ideia, Sim. Né, de falar sobre esses assuntos que eu acho que são super importantes, que parecem que são super simples, mas quando você vai para uma área clínica, você fala, cara, parece tão basal isso que a gente está falando, parece que é uma coisa que todo mundo tem que nascer sabendo. E não, a gente não nasce sabendo, a gente considera tudo como um ataque, a gente está sempre numa defensiva, e se você está na defensiva é porque você está se considerando que está sendo atacado. Mas será que de fato você está sendo atacado? E eu tenho uma muito boa para isso, no sentido de, se você se sentiu atacado ou ferido, não necessariamente quer dizer que o outro te atacou ou te feriu. Porque tem uma interpretação sua a respeito daquilo que foi dito. E assim, é importante que a Ari trouxe essa questão da, né, tipo, de ser mãe de alguém e tal, mas acontece também ao contrário, tá, gente? Acho que a gente tá aqui numa posição de mulheres falando a respeito, acaba que a gente ouve muito mais sobre isso nessa questão por todas as questões históricas, né, e, enfim, patriarcais que existem, mas eu acho que a gente tem que partir de uma ideia que isso também pode acontecer ao contrário, que em específico a gente está usando esse exemplo de mulheres cuidando dos homens, mas isso também pode acontecer em outras relações. Isso, ao contrário, homens cuidarem de mulheres ou se sobrecarregarem de alguma forma por achar que precisam aliviar para o outro, também acontece. Sim, por isso que eu acho que a gente volta no início, né? Quando eu até voltei aqui para as meninas falando sobre a relação de sucesso. Que acho que a gente tem que partir desse princípio, eu sempre vou bater nessa tecla. Relações são bilaterais, elas não são unilaterais. Então a gente precisa realmente entender que quando está sendo unilateral, a gente precisa utilizar aquela regrinha do desconforto. Se tem alguém numa ponta muito confortável com alguma coisa, é porque na outra ponta tem alguém extremamente desconfortável. E muito provavelmente essa pessoa que está desconfortável não consegue comunicar para o outro. E o outro, de novo, né, gente, tá se sentindo ok e nem sabe o que está acontecendo. Porque essa pessoa provavelmente continua reforçando essa pessoa que tá aqui. Por isso, pessoal, falem dos problemas de vocês. Encontrem a melhor forma de dizer. Respirem, vejam qual é o momento adequado de se falar. Porque às vezes quando a gente tá com raiva, quando a gente tá muito ansioso para comunicar algo, a gente vai comunicar da forma mais inadequada possível. Então assim, espera passar no momento adequado, vai ali, conversa. E é um treino. Tá? Ninguém nasceu sabendo se comunicar dessa forma. Exato. Só que grande parte das vezes a gente sempre considera que se o outro relata um problema, automaticamente a gente leva como um ataque. E a gente parece que foi meio que ensinados a isso, né? Então qualquer problema que você tem,
se o outro fala alguma coisa, a gente já quer discutir, a gente já quer brigar. Então é um treino. E que bom que a gente tem espaços como esse para falar sobre isso e dar oportunidade de outras pessoas tomarem perspectivas diferentes sobre esses assuntos. Exato. Sabe por que eu acho que essas coisas acontecem? Nesse sentido de a gente sempre estar voltado para o ataque, né? A reatividade da ação-reação. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de que a gente não para ouvir o outro. Porque a gente escuta o outro já pensando em respondê-lo. Então a gente não tá com a atenção plena para quando a gente vai conversar com alguém. Então é muito difícil você conversar com alguém que tá te escutando do começo ao fim. Porque quando você começa a escutar algo e já se sente atacado, isso já volta pro outro em forma de reatividade. Perfeito, sim. E eu também achei interessante uma coisa que a Fer falou, de que não precisa comunicar o problema ali na hora, né? Se a pessoa pode esperar ela esfriar um pouco a cabeça para depois falar. Sim. Porque, justamente como ela falou, na hora da raiva saem muitas coisas que você não gostaria de falar. E que o outro também já pode ver como um ataque, então acaba influindo muito mais a situação. Então, você esperar não é um problema, muitas pessoas pensam, né? Putz, mas eu perdi o timing, não é mais o momento, porque não tá mais acontecendo. Não tem problema você retomar um assunto que ficou em aberto para você poder comunicar melhor. Perfeito, Bia, perfeito. Porque eu acho que essa é uma das grandes questões que também existem dentro da relação. Ai, passou o timing, aí a gente ficou tão bem de novo. Exato. Que eu não quero entrar com um assunto desconfortável. Cara, mas se você não entrar com o assunto desconfortável no momento que tá mais legal, ele nunca vai ser resolvido. Tem uma analogia que eu faço, que é o seguinte, quem me conhece muito provavelmente já ouviu isso em algum momento. Imagina que todo dia a gente come um pedaço de biscoito aqui, aí daqui a pouco a gente come uma bolacha ali, aí a gente come alguma coisa, enfim, vai caindo farelos na casa. A gente recebe visita, e aí vai sujeira. E a gente vai colocando embaixo do tapete. Vai tudo por debaixo do tapete. A gente vai deixando, a gente não vai limpando aquela sujeira que ficou ali quando ela ainda não era tão grande. Aí um dia vem um vento muito grande. Bate tudo que tá embaixo desse tapete, ele sai. E aí é o momento. Porque aí você começou a brigar porque esse copo de água aqui tava aqui em cima, né? E poxa, eu pedi pra você colocá-lo na pia, né? Quando você vê, você tá discutindo por uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás que você nunca comunicou. Sim, então, ou seja, mesmo os pequenos farelos que vão acontecendo, que às vezes são sujeirinhas muito mínimas, se a gente souber comunicar, isso não precisa se tornar um problema muito grande. E importante, o outro também precisa estar disponível a compreender aquilo que o outro está falando. Então, validação, gente. Valide os sentimentos das pessoas. Não é pra você como é pro outro e tá tudo bem. Sim. Mas agora, como que vocês fariam uma validação pra alguém que chegou e mostrou um desconforto pra vocês? Como eu faria? Como que vocês validam o sentimento de Vamos alguém assim? Vamos fazer um joguinho aqui? Eita. Fora do roteiro. A gente não, pra falar a verdade, a gente não tem roteiro. A gente não tem roteiro. Tudo aqui é improvisos. Então vamos lá. Me provoca. Aliás, eu vou te provocar. Não, como que é? Eu tenho que validar o sentimento, né? Você mostrou, ou uma das duas tem um problema, comunicou um Tá. problema. Então você tá puta comigo por alguma coisa. Sei lá, o que eu fiz pra você que você pode ficar puta? Eu não faço nada, gente. Mas inventa uma história. Sei lá, inventa aí. O que eu fiz pra você? Eu combinei que a gente ia sair 3 horas e a gente não conseguiu sair 3 horas. É mais fácil você fazer isso comigo. Não entendi. Porque eu sou muito compromissada, tá? Não Sou assim, eu Beatriz. ia falar que você é atrasada do rolê. Mentira. É assim, Pode gente. marcar a hora comigo, eu apareço no Tem horário. uma coisa que não acontece, eu não atraso. Eu A também não. Ariane sempre atrasa. Eu não atraso. Então, mas você então, ficou brava porque a Ariane Fiquei atrasou. brava com a Ariane. Marcamos 7h30 o nosso jantar, certo? 7h30 a Ariane estava secando o cabelo. Só que pra mim, qual é o significado que tem atrasos? Falta de compromisso. O que isso significa pra mim? Significa que eu terminei o meu dia mais cedo de trabalho, eu corri, eu deixei tudo organizado na minha casa. Então, todas as tarefas que eu precisava ter feito, eu fiz. Para que 7h30 nós estivéssemos no restaurante que marcamos de nos encontrar. Ponto. Se a Ariane se atrasa e não me comunica, o que eu vou entender? Então, Amiga, você chegou
30 minutos atrasada. Poxa vida, aconteceu alguma coisa? Ai, amiga, então aconteceu. Aconteceu que... Eu não sei, eu me perdi no tempo, sabe? Eu tava ali em casa, tava conversando e tava vendo TikTok, sabe? Tava rolando ali. E aí, de repente, quando eu olhei no relógio, 7 horas. Aí eu tava com a toalha na cabeça, eu consegui fazer o que eu precisava e eu tava ali, né? Enfim, daí eu tava escutando uma música e tal, e acabou que eu atrasei. Cenário mais catastrófico, É, né? minha cara fazer isso, né, gente? Ó, quem não me Toalha conhece, na cabeça ainda. quem não me conhece, eu sou assim, tá bom? É isso, esse é o meu cenário. Amiga, entendi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu me programei pra estar aqui mais cedo. E eu cheguei no horário, eu fiquei te esperando por 30 minutos. Eu tava morrendo de fome. Então, acabei pedindo uma entrada, tá? Mas assim, fiquei desconfortável. A gente pode tentar numa próxima chegar um pouquinho no horário? Qualquer coisa você me avisa com um pouquinho de antecedência que eu consigo sair um pouquinho mais tarde de casa. Pode ser? Corta pra mim. Gente, não façam essa cara que eu fiz, porque essa cara que eu fiz é o puro suco do deboche. Não façam isso. Você vai virar pra pessoa e você vai falar assim: amiga, sinto muito, de verdade, eu realmente não me comprometi, eu me perdi no horário, não coloquei isso como uma prioridade pra nós, a nossa amizade é muito importante pra mim e eu prometo que na próxima vez que a gente for sair, eu vou me comprometer de forma adequada com você pra que isso não aconteça. Você me desculpa? Tá tudo certo. Ótimo. Vamos pedir o nosso jantar? Ai, por favor, o que você pediu da Perfeito, entrada? gente. Coxinha, Foi um que eu ótimo amo coxinha. exemplo. Parabéns pra Sabe? vocês, funcionaram no imprevisto. Gente, a gente é muito atriz e nem teve corte, hein? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que aqui a gente colocou de uma forma, né, que fica bem formal a comunicação, mas eu acho que a validação, ela acontece de formas mais simples também, sabe? Então, por exemplo, sei lá, a Bia chega em mim e fala assim: ai, amiga, eu fiquei muito desconfortável com aquele comentário que você fez aquele dia na mesa do bar. Vamos supor assim. E aí eu falo: nossa, Bia, sério? Nossa, eu não tive a intenção, realmente me desculpa, né? Eu não falei no intuito de te machucar, mas assim, de verdade, mil desculpas e que bom que você comunicou isso pra mim, porque eu prometo pra você que isso não vai mais acontecer. Pronto! Né? Então assim, eu estou validando o sentimento dela, porque ela chegou em mim e falou que ela se sentiu desconfortável com um comentário da minha parte. Eu não tenho que falar assim: ai, amiga, né, mas que comentário simples, não foi nada aquilo que eu disse e você já ficou chateada. Cara, quem sou eu pra dizer como que não o foi outro nada, né? vai se sentir? Ou, em por relação exemplo, àquilo? assim, quem nunca já passou por isso, ótimo. Quem nunca passou por isso? Gente, sei lá, às vezes a gente tem problema com a nossa amiga e a gente não quer conversar com ela sobre isso. Tá tudo bem também você não querer conversar com a pessoa. Vale a regra da Fer. A gente não conversar na hora da raiva com a pessoa. E aí você procura uma terceira pessoa pra desabafar sobre algo que aconteceu com você. Aí, além de você não ser acolhido, você é invalidado. Por exemplo, nossa, como você faz drama? Você já percebeu que isso só acontece com você? Ai, a pobre Maria injustiçada. Gente. Acontece muito, infelizmente. Acontece com frequência. Pois é. Só passou uma cena de filme na nossa cabeça, né? Gente, isso não tava programado. É isso. Mas é verdade, porque, gente, não dá. A questão é, se a gente fosse tomar regras pra nossa vida hoje, né? Se a gente fosse estruturar algumas regras pra nós, seria: não invalide aquilo que não é você quem está sentindo. Sim. Entende? Eu acho assim, é como... E eu acho que isso vai muito para um campo emocional, né? Porque quando uma pessoa quebra o pé, você não fala pra ela: nossa, cara, mas isso aí nem deve estar doendo. A gente não tem esse costume, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. A gente sabe que tá machucado o pé da pessoa, porque ela caiu, enfim, o que fez com que aquilo acontecesse. Sim. Mas tudo que tá voltado pro campo emocional, a gente tem uma Invalidação. E tem a bagagem anterior que é pra ser levada em conta, né? Que os outros não estão vendo. Não, mas eu acho que o que a Fer quis dizer no sentido de que tudo que é voltado pro campo emocional, a gente negligencia, porque a gente Sim. não tem como ver o que tá acontecendo. E a gente muitas vezes acha que é frescura, a pessoa tá... Ai, a pobre Maria injustiçada, ó, tudo acontece com ela, coitadinha. E, gente, não. Às vezes a pessoa tá, tipo assim, não aguenta mais, sabe? E isso que aconteceu, de repente, com uma outra pessoa foi algo... Meu, então eu aprendi uma coisa. Terapia também. Eu tenho uma coisa, gente. As meninas já sabem o que é. E alguns pacientes meus eu também sempre dou esse exemplo. Eu tenho um esquema de salvadora. Então eu quero salvar todo mundo.
Basicamente, eu visto a capa da Mulher Maravilha sem a pessoa me pedir pra ser salva. Eu vou lá salvar ela de todos os problemas que ela tem. Não contem comigo pra isso, tá ligado? É isso. A Ariane já saiu desse papel. Já saí desse papel de salvadora. Mas basicamente eu funcionava dessa maneira. Alguém me mandava mensagem, falava assim, aconteceu isso. E aí na mesma hora eu tomava a dor da pessoa pra mim e falava, vai fazer isso. Só que eu ficava sobrecarregadíssima com o problema da pessoa. A pessoa ia lá, se resolvia, não me falava nada, eu nem entendi o que tinha acontecido e depois eu me senti usada. Só que assim, o que a pessoa tem a ver com isso? Isso não é sobre a pessoa, é sobre eu. Eu tentei salvá-la. E aí, quando eu entendi esse modo de salvadora, de querer salvar todo mundo, e isso cabe para vários exemplos, tá? Não é só essa questão de, eu vou salvar a pessoa, salvar realmente. Não, gente, a gente vai salvando as pessoas de qualquer coisa. Então, quando alguém vai reclamar alguma coisa pra mim, as meninas sabem, eu sempre faço isso com elas. Eu preciso desabafar. Eu falo, você quer reclamar ou você quer minha opinião? Não faço? Sim. É isso. Eu quero sua opinião. Eu só quero reclamar. Pois os ouvidos estão aqui. É isso. Eu acho que a gente precisa também ter esse papel de qual é o meu papel nessa situação. E entender o seu papel dentro das relações. Porque às vezes a gente só quer não falar nada, só falar besteira, só brincar, só rir. Às vezes a gente quer falar sério, às vezes a gente quer maternar um pouco a nossa amiga, às vezes a gente quer acolher, quer salvar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente entra num lugar que a gente não consegue mais sair. E a gente volta isso pro outro como se isso fosse do outro. E aí eu acho que a gente volta muito pro que a gente começou aqui, né? A intenção de fazer esse podcast surgiu numa conversa de jantar entre eu e a Bia, onde a gente pensou que seria legal se a gente pudesse jogar as nossas conversas que a gente sempre tem nos lugares para que as pessoas também tivessem acesso a isso. E aí a gente pensou no podcast. Aí a gente pensou em vários nomes, pensou em várias coisas, e a gente não falou isso pra ninguém, né? A gente não contou isso pra ninguém e tal, esquematizou tudo. Aí um dia, antes da Bia viajar, a gente foi jantar com a Fer. Aí a gente tava ali no bar, conversando e tal, e aí eu falei pra Fer, a Fer é muito xereta, gente, a Fer é muito... Eu sou a famosa... Gente, a Fer... FBI. A Fer é muito stalker, então assim, se vocês quiserem saber qualquer coisa, perguntem pra Fernanda. É isso, entendeu? E aí, eu falei assim pra Fer, você não sabe, a gente vai fazer um podcast. O que ela responde? Eu sei que vocês vão fazer um podcast. Aí a gente ficou assim, como você sabe? Da onde surgiu? Conta, amiga, como é que sabe? Gente, né, eu tenho o número das duas salvo no meu telefone, né? E aí aparece aquelas sugestões pra você seguir no Instagram e tal. E aí apareceu pra mim assim, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Não, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Que é o nome, que a gente ainda tá se familiarizando com ele, inclusive. Aí eu cliquei, eu vi que não tinha... Na verdade, eu vi que quem seguia era a Ariane e ela. E aí eu cliquei, vi que o Instagram só seguia elas duas. E aí eu falei, E aí eu ganhei. Falei assim, bom, já havia sido algo que a Ariane uma vez tinha comentado comigo. E eu queria tanto fazer um podcast, sabe? De uma conversa, como se fosse uma conversa de bar, assim. A gente podia fazer. Só que como várias coisas na vida, a gente fala, vou ver e te aviso, sabe? E aí as coisas nunca saem muito do papel. E aí, quando eu vi que aconteceu, foi por isso que eu já sabia no dia que elas me contaram. E aí foi quando elas me fizeram um convite para participar do podcast junto com elas. Mas teve um porquê. E aí a gente vai explicar esse porquê agora. O que acontece? Eu tenho um modus operandi de funcionar meio ligado no 220. Quem me conhece sabe, não sabe? Então... Até meus pacientes sabem, gente. Mas assim, é isso. Eu tenho um modo de lidar com as coisas meio no 220. E a Fer me apelidou carinhosamente de 2 pés na porta. Faz jus a personalidade. A Bia, faça as honras, amiga. Quem é você? É isso que vocês viram. Não tem mais. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa calma. Então assim, é como se... eu fosse um furacão e a Bia fosse a calmaria. Outro dia, exatamente. Porque eu e Bia somos amigas há muito tempo. A Fer,
Como explicar a Fer? A Fer é muito bom. A Fer, ela é casada com um menino, Matheus. Menino é ótimo. É um homem, Desculpa, pessoal. Matheus, desculpa, homem. Matheus. Ela é casada com um rapaz, que homem é muito forte pra mim, mas ela é casada com um rapaz que eu já conheço há um tempo também, mas Mais não tempo que conhecia eu. a Fer. Isso, não conhecia a Fer. Sabia que ela era psicóloga, a gente curtia as coisas uma da outra no Instagram, então a gente era o curtante. Pegaram a referência, né? E aí um dia a Fer chegou na minha DM e falou assim: nossa, você é tão legal, né? Por que a gente não é amiga? Foi, gente. Eu sou um pouco assim. Eu lido hoje muito melhor com os meus sentimentos. Então, quando eu tenho vontade de ser algo de alguém, eu tento, e eu sou um pouco piadista. Essa é uma característica bem presente em mim. Eu tô sempre fazendo piada. Então, a minha forma de se aproximar das pessoas é através do bom humor, tentando encontrar as pessoas dessa forma. Então, eu fui uma criança, né, de 5 anos. Ai, você quer ser minha amiga? Foi praticamente isso. Mas deu certo. E deu certo. E aí ela poderia ter dado super errado, né? Porque tem gente que é um pouco evitativo. Talvez ia falar, Eu sou evitativa, mas eu sou terapeutizada. Gente, eu tenho uma apego evitativo, mas eu sou terapeutizada. Então, e aí foi quando nós nos tornamos amigas e, consequentemente, eu me tornei amiga da Pri também, que a gente se conheceu e aí foi a nossa conexão. E daí o que acontece? Voltando, né? A gente fez um pause pra explicar como que a Fer entrou. Aí, a Bia tem a calmaria, eu sou o 220, e a Fer é como se fosse uma modulação entre as duas. Uhum. Entende? Então, assim, 2 pés na porta, um pé na porta. Abre a maçaneta. A como Bia gente abre. normal. Como uma pessoa normal. A Bia abre a maçaneta e pergunta: posso entrar? É dela, entendeu? Acho que vocês entenderam a dinâmica aqui. O que é muito legal e o que também mostra pra gente o quanto as diferenças, elas podem se coexistir. Juntas, Isso, né? Porque nós somos pessoas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E assim, elas duas, ainda mais, porque assim, ela é um furacão, São entendeu? os opostos, Ela é um literalmente. furacão e ela é a chuva de verão. Chuva de verão é um furacão. Então não é. Chuva de verão é calma, você é maluca? Chuva de inverno. O que é uma chuva de inverno? É aquela chuva que cai por Coloca uma chuva de inverno aqui no take. Vamos lá, Aí, isso, ó, coloca uma isso, chuva de inverno. então, Aquela tá. chuvinha que você coloca no Spotify pra tentar É relaxar. aquela chuvinha que a gente não quer ir trabalhar. Isso. Não, a gente atende online, a gente trabalha, a gente na chuva. A chuvinha que a gente não quer sair de casa, né? Tipo assim, Isso, pega a isso. mantinha. Entendi. A Bia é mais tranquila. E eu acho que eu tô no meio das duas. Inclusive, a gente chegou nessa conclusão numa conversa de bar, né? Do quanto Foi no dia do somos convite, diferentes. né? Mas que eu tô no meio, assim, Sim. das duas. Eu tô... Sim. É mais do camaleoa também, né? Ali. Totalmente. Consegue ir pros ambos os lados. Totalmente. É só olhar pro meu ciclo de amigos. Eu tenho amigos de todas as vibes possíveis. Eu já fui assim, mas a idade me podou um pouco. É. Gente, é isso. Então, Mas, bom, gente, a história do podcast é essa. A gente acabou tesourando os assuntos ali, a gente cortou Sim. os assuntos para explicar um pouquinho de como que o podcast surgiu, enfim. A gente espera muito que vocês gostem, que sejam receptivos e acolhedores conosco. sim. E qual que é a ideia principal, né? Do convite, né? O que acontece? A gente quer que vocês participem do nosso podcast ativamente. Então, como que vai funcionar? Basicamente, a gente vai receber histórias. Então, pode pensar nas histórias mais cabeludas que vocês já tiveram com as pessoas e manda pra gente. Porque aqui a gente vai discutir sem colocar a pessoa em exposição. A gente vai colocar de forma anônima ali, como a Fer deu o exemplo, né? Com a garotinha, com a criança. Então, a gente vai colocar de forma anônima isso, contando a história e dando as nossas pitadinhas ali. E trazendo assuntos que sejam importantes para as relações. E eu acho que isso pode beneficiar todo mundo. Porque, de novo, né? A ideia daqui não é que isso seja terapia, mas que sejam minutos terapêuticos para vocês. Que vocês possam rir, se divertir com a gente, que isso seja leve, seja agradável. Mas que a gente trate assuntos sérios.
de uma maneira mais despojada. Sim. Tranquilo. Isso. Exato. Isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Gente, ficou ótimo. Foi ótimo, gente. A gente deveria adorei. trabalhar na Globo. Gente, deixa eu Cara, não ficou bom? Ficou.